Secretária de Turismo. Não. É a secretária que tu está falando, né? A Tânia não, como é? Não, essa... Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional Debate. Sempre com você, de segunda a sexta, a partir da 1h30, com personalidades da região e do Brasil, debatendo sempre as nossas demandas, as dificuldades aqui da região metropolitana, nossos problemas, né? E também, claro, a pauta nacional. Reprise do painel Debate, você sabe, também de segunda a sexta, às 20 horas, às 8 da noite. E um pouquinho depois do JB, né? A partir das 10 da noite, tem sempre o painel regional, com entrevistas importantes, né? Discussão também dos temas da região e do Brasil. Nesta edição, hoje na terça-feira, você está acostumado a acompanhá-los na segunda, né? A gente teve aí uma mudança de agenda, mas estão juntos aqui novamente nesta edição. Mantovani Calejão, referência política aqui na cidade e na região, com a gente nesta edição. Tudo bem, Mantô? Prazer revê-lo. Ok, Boturão, boa tarde. Ao invés de segunda-feira, estamos aqui na terça. Logo vamos ser jogados para sexta. Já estivemos. Já tivemos na sexta, né? Então logo vamos voltar para sexta. Se for só o dia da semana, tudo bem. Qualquer dia desse, a hora que chegar, não dá para entrar mais. Não dá para entrar. É uma nova administração. Tá uma beleza. Mas é uma satisfação estar aqui junto com o Pacilo e com o Heraldo. Hoje o Heraldo me deu uma satisfação muito grande quando chegou aqui, contando histórias. O Heraldo, se vocês não sabem, ele trabalhou 30 e tantos anos no jornal A Tribuna. E olha, jornal Cidade de Santos, na época do Band, do Gordo Sampaio, e ele tomou conta muito lá, jornal Cidade de Santos. Me faz lembrar, eu vou aproveitar, a Ercília, Boa. extraordinária Ercília. Tempos que não voltam mais. Não voltam mais. Bons tempos de outrora. Não sei se vocês lembram. 70 profissionais. Essa menina que hoje é esposa do Fifi, do CET. Cristina Guedes. A Cristina Guedes. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós fomos numa comissão de Operação Casada. E a Cristina Guedes foi comigo, no Rio de Janeiro. E eu provei que as empresas aqui em Santos estavam fazendo Operação Casada. Mas foi uma luta, foi uma desgraça. Não foi brincadeira. Olha, eu levei comigo pra Rua da Amargura mesmo. Um monte de nego aí. Porque eles estavam fazendo sacanagem que não era brincadeira. O cara comprava 2 caixas de cerveja, era obrigado a comprar 3 caixas de água mineral, comprar 2 caixas de Guaraná, para poder levar a cerveja, senão não tinha cerveja para comprar. Muito bom, Mantovani. Deixa eu abrir aqui o nosso José Francisco Pacilo, nosso companheiro aqui também de todas as segundas, hoje na terça, né, nessa semana especial aqui. Tudo bem, Pacilo? Prazer revê-lo também. Tudo bem, Buturão? Tudo bem, Mantovani? Heraldo? É uma satisfação. E até porque nessa manifestação do Mantovani ressaltou o papel histórico da imprensa. E isto, poder participar desse processo é muito importante, ainda mais podendo discutir democraticamente com o telespectador. Isso é importante, os temas de interesse da cidade. Heraldo José dos Santos, que chegou às lágrimas agora com as palavras de Mantovani, né, voltando aos tempos do passado, né, tempos que não voltam mais, as velhas redações de A Tribuna e do Cidade de Santos, 70, 80 profissionais nas redações, fora as equipes rondando as ruas, as sucursais, enfim, tempos que não voltam mais. Alô, Heraldo, tudo bem? Tudo bom, realmente o Mantovani traz de volta, né, esses bons tempos aí que Pimentel. Santos pontilhava aí como um celeiro, um dos melhores celeiros de jornalistas do Brasil, que está do mundo, né? Agora, eu tenho observado que nos últimos tempos o Mantovani está com um ar meio místico, não é? Ele está assim, eu acho que talvez
esse afastamento da política, não da política em si, da atividade política lá na Câmara, fez com que ele voltasse assim mais para si, né? Eu tenho observado que ele está bem místico. Eu acho que ele tem coisas importantes para falar para a gente. Agora, o Boturão, se me permite, eu gostaria também de cumprimentar o doutor Pacilo, que passa a integrar agora o novo diretório do Democratas, junto com Douglas Gonçalves, né? Então, e vai ser interessante, né? Porque o DEM, você sabe muito bem, que é aliado do PSDB. Opa, e vai ser interessante o doutor Pacilo subir no mesmo palanque com o ex-prefeito João Paulo Papa, já que são aliados, não é? Então, vai ser realmente... A política traz essas coisas, não é? Ele vai ficar junto. É a roda da vida. Não, a roda da vida. É a roda da vida. Ele parabenizar o doutor Pacilo aqui. Ele garantiu já que vai ficar junto. Eu aceito os parabéns e vou tentar fazer o melhor possível. Mas não é tão simples assim, viu, Heraldo? Eu acho que este partido tem... O está se divertindo. Olha, a parte ruim lá do Kassab, etc., já abandonou o partido. Eu acho que ele trata de direitos humanos, ele trata de democracia, de processo democrático, ideias e tem novas. Ideias novas. Fechar canais, ideias novas. Não. Eu sou particularmente contra fechar canal. Eu acho que é democrático. O partido vai discutir e vai dizer se ele não é a favor. Canais, não é a favor dos canais. Olha, eu acho que o processo é de discussão. Agora, Heraldo, isso não dá para fazer, né? Porque não, nem dá, está tombado, ninguém vai é histórico. Mas tá, cobrir pode, como é que não pode? Não pode. Olha, cobrir pode. Põe não pode. Uma lona preta. Não pode nada. É melhor reservar essa lona para o palanque. Porque o palanque, né, vai ser a atividade de palanque, de pedir voto, vai ser intensa dentro do PSDB. Heraldo, eu posso estar junto, mas eu tenho convicção que eu não vou me contaminar. Qualquer palanque que eu tiver. Agora, eu tenho visto outros partidos aí, que, nós tivemos um governador que o nome dele se tornou até um verbo quando se falava em furtar, né? Roubar. Então é malufar. E hoje ele vai indicar o vice do Padilha. Então, quer dizer, em vez de eu ficar tirando pedra, eu vou resolver tentar dar uma contribuição. Então justifica. Boa justificativa. Então, qual é o 30 14 52 81, ligue para cá, participe conosco, tá certo? 30 14 52 81, você viu que o programa já começou quente, né? Eles ficaram nervosos que não vieram ontem, na segunda-feira, e já chegaram esquentando aqui. O Mantovani ainda tem uma surpresa aqui para todo mundo, não sei em que momento vai acontecer isso que ele está programando aqui, né? Você participa com a gente também pelas redes sociais, facebook.com/painel regional. É verdade. Vocês não acreditam, mas é verdade. facebook.com/painel regional. Lembrando que o programa encerrado ele vai para o YouTube, você acessa lá e revê por inteiro os trechos que julgar mais interessantes, né? E nós estamos online também pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone painel regional e acompanha a gente em tempo real. Sempre na abertura aqui do Painel Debates, destaque para os nossos parceiros aqui do dia a dia, o DL, né, o Diário do Litoral, traz na capa o campeão voltou, interrogação. É a foto do Neymar, que deu um verdadeiro show para cima de Camarões ontem, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo ele jogou pouco, acabou saindo, o Filipão estava com medo do cartão amarelo, né? Já pensou se o Neymar toma o terceiro cartão? Que gelado, hein? Nossa Senhora. Jogar contra qualquer um sem o Neymar, hein? Meu Deus do céu. Mantovani recebe aqui, me ajuda aqui a repassar aos nossos colegas de bancada, Pacilo e Heraldo, né? E do mesmo grupo, do DL, o Gazeta de São Paulo, circula em mais de 250 municípios, inclusive a capital, traz na capa também uma manchete muito parecida, né? Começou o mata-mata, né? Vamos ao mata-mata agora no sábado, 13h com o Chile, e a capa, a foto, adivinha de quem, né? Neymar Júnior, menino da Vila, hoje vestindo aquela camisa horrorosa do Barcelona Futebol Clube, ou Futebol Clube Barcelona, como queiram, tá certo? Também aqui um exemplar para cada um aqui do Gazeta de São Paulo. Olha, tem vários temas, vários assuntos importantes, as convenções estão acontecendo por aí, né? Os partidos formatando as alianças, o Heraldo já provocou aqui o Democratas do Pacilo, o Mantovani está morrendo de rir com tudo isso. E eu queria colocar em pauta uma matéria que foi divulgada pelo Jornal Tribuna recentemente, né? E algo que já vem sendo discutido e debatido há muito tempo.
A situação profundamente lamentável do IML, Instituto Médico Legal aqui de Santos, totalmente deteriorado. A reportagem esteve lá e comprovou corpos em processo de deterioração. Putrefação. Putrefação? Eu não Que queria usar esse termo, né? Tava podre. Deterioração, né? E é algo antigo, né? Uma coisa que não dá para entender numa cidade do porte de Santos, né, Mantovani? Você que presidiu a Câmara, foi vereador durante tantos anos, continua aí militando na política, tem aí informações importantes, sabe que, acho que concorda com a gente, que não é a cara da cidade e não se pode admitir uma situação dessa, né? Não é a cara da cidade, mas está exatamente na cara da cidade. Na cara da cidade. O santista, sabe melhor que ninguém o quanto está abandonado o IML. E faz E há tempo, né? quantos anos, meu Deus? Há quantos anos? Eu conheço sobejamente o IML. Não por ter estado lá dentro, porque eu não morri ainda. Ainda não. E, graças a Deus, não fui ainda fazer reconhecimento nenhum lá. Graças a Deus. Mas eu posso dizer que eu vivi intensamente aquele pedaço. Aquele pedaço que está inserido dentro do Bandeirantes. O campo do Bandeirantes. A rua. Você está lembrado, o Heraldo Pacilo, Boturão? Sim. A Rua do Gogó. Qual é a Rua do Gogó? Vocês não conhecem a Rua do Gogó? Não estou lembrando. Perto da Rua do Vestígio. Gogó é exatamente a esquina do IML, que foram feitas aquelas casinhas pequenininhas quando nós tiramos as pessoas que moravam ali na frente da Pio XII, em todos os chalés ali. E foi aberta ali uma rua que, quando as pessoas passavam ali à noite, eram assaltadas e os ladrões fugiam para exatamente atrás de IML, que era ainda abandonado o campo do Bandeirantes. Matagal. Depois é que foi feito o campo do Bandeirantes, naquele lugar. Então era realmente ali perigosíssimo. E o IML era um prédio bonito, E foi se deteriorando e ninguém mais tomou conta. E olha, se nós formos rebuscar na história, vocês não acreditam. Não passou por dentro desse IML três médicos dentro desse IML, nesses últimos 30 anos. Não passaram? Não passaram 3 médicos, abandonado. Eram só 2, 3 funcionários e aquilo lá abandonado. Não tinha geladeira, os frigoríficos todos quebrados, e deve estar quebrado até hoje. Eu lembro como se fosse hoje, eu entrei lá, há alguns anos atrás, foi no governo da Thelma. Já faz tempo. Já faz tempo, no governo da Thelma. Aquilo lá estava uma bagunça, uma porcaria. E continua até hoje. Infelizmente, as pessoas quando vão para lá para reconhecer o corpo, olha, tem uma visão totalmente ruim. Eu espero que o secretário de saúde aqui, o Calvo, que deu uma chegada lá, deu uma pressionada, e o Paulinho pressione o governo do estado, já que ele tem assim um acesso tão grande. É bonito fazer o VLT, é bonito fazer o bondinho no morro, mas ali, na hora em que as pessoas
se curvam para chorar e reconhecer o ente querido, é bom ter um pouco de tranquilidade e um pouco de conforto. Eu peço ao Paulo que mexa nisso aí. Diga, Pacilo, pois não. Acho que não é só o Paulo, mas é basicamente o governo do estado de São Paulo irresponsável, como o Mantovani com essa evolução dele, né? Inclusive espiritual. No último momento, onde você vai encontrar com algum ente querido, numa situação de desespero, numa situação extremamente complicada, difícil, de sofrimento, você não pode ter um instituto, algo, né, mantido pelo Estado, com dinheiro do contribuinte, daquela maneira. Agora, eu vejo que isto ocorre por quê? Porque não dá voto, é uma outra pessoa, né? Quantas pessoas passam pelo IML por dia? 1, 2, 3, não tem uma estatística aqui para comentar, mas deve ser muito pouco, não é? Que são as mortes violentas, etc. Então isso não dá voto, e o governador, e a própria cidade aqui, o prefeito também tinha que ter um pouco mais de respeito pelos cidadãos, principalmente aqueles que estão sofrendo, e intervir lá no IML. Eu acho que inclusive o Mantovani colocou bem, não é só asfaltar rua, tapar buraco ou fazer VLT, não. Isso é muito importante. E pelo que eu vejo, e a imprensa está de parabéns, porque mais uma vez está denunciando essa situação, que é um descalabro, né? Antiga, né? Antiga, é um absurdo. E depois ainda querem criticar a imprensa e quando faz o seu trabalho decente e digno. Heraldo teve lá recentemente, não? Olha, tem acompanhado o noticiário? Tenho. Sabe que só o fato de você puxar esse assunto já vem aquele cheiro indefectível do IML. Nós que atuamos aí durante um bom tempo na reportagem policial, são duas situações que você não esquece jamais. É do IML e cadeia. Aqueles cheiros, uma vez, nunca mais rebelião se esquece. É uma coisa inesquecível para qualquer repórter, né? Exatamente. Agora, esse problema do IML, ele vem de muito tempo. O Mantovani citou muito bem. Antes da construção daquele novo prédio lá no Sabuó. Quando era ali junto ao prédio do 2º Distrito Policial, próximo à Santa Casa, a situação já era também muito delicada. Quer dizer, eu lembro que quando do incêndio lá da Vila Socó, ele não tinha condições para fazer, para recepcionar os cadáveres lá, não é? E já era problemático, porque tinha macas enferrujadas, serrotes, mas serrotes mesmo, né? Para utilização lá nos exames necroscópicos. E a situação foi numa involução tamanha que depois se inaugurou esse novo prédio lá no Sabuó. Pensou-se que iria receber mais recursos, mas na verdade é um dos órgãos mais esquecidos, né, do governo do Estado. E olha que o IML, assim como o Instituto de Criminalística, chamada Polícia Técnica, eles tiveram uma certa autonomia da polícia. Antes estava ligado à Secretaria de Segurança Pública. Ganharam status de setor autônomo, mas na verdade continuou sendo sucateado. E não é só o IML de Santos, de Praia Grande também está com problemas. Fechado há muito tempo, tem até uma ação civil pública lá da promotoria, no sentido de melhorar e fazer com que aquele posto volte a funcionar. Porque não é só a questão dos cadáveres, essa coisa toda. Tem os exames de lesão corporal, tem tudo isso. E precisa de um instrumental muito bom para se fazer uma boa polícia. Do contrário, não adianta. Só para a gente relembrar aqui, as pessoas às vezes ficam na dúvida, não é? A pessoa fica pensando, bom, mas eu tive um falecimento na família, fiz o velório na Beneficência Portuguesa, encaminhei direto lá para o cemitério e tal, não tem nada de IML. O que é o IML? Para que serve o IML? Quem é que passa pelo IML, afinal de contas? Nós estamos aqui num programa informativo, né, Mantovani? Bom, lógico. Olha, quem pode dizer quem passa por lá, é quem morre sem assistência de um médico. Morre em casa, na sala, assistindo televisão. Não, assistindo televisão. Se ele não tiver um médico amigo que o acompanhe e que ateste, saiba do problema,
saiba o problema do cara e ateste o laudo dizendo causas mortes. Esqueceu de respirar. Coloca lá, esqueceu de respirar. Insuficiência respiratória, Mantovani. Insuficiência respiratória. Esqueceu. É uma outra forma de se colocar. Para mim, eu acho fácil, né, meu companheiro? Falta de ar é insuficiência. Falta de ar. Então, você me entende. Essas frases, deficiência coronária. Rebuscado, vai rebuscado. Aquele negócio. Eu medicinei. Eu vim. Conhece aquela música? Eu vim de lá. Pequenininho? Eu vim de lá. Mas agora voltando. O cara pega o laudo, então ele não vai. Agora, você já imaginou? É um troço muito agressivo. Seu pai falece em casa, não tem esse laudo, eles vêm, pegam o corpo, levam para o IML, abrem o corpo todo, é uma agressão violenta à cabeça do ser humano. Como é que chama isso? Necrópsia? Necrópsia. Necrópsia. Abre, mexe em tudo, apenas para dizer, morreu de insuficiência respiratória. Morreu de infecção generalizada. Septicemia. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Acho que Então, isso é quando as pessoas não têm acompanhamento médico. Ou então, se toma uma porrada no meio da cabeça aí no meio da rua, fica jogado na calçada, polícia vai, pega o cadáver, coloca dentro daquela frieza daquele caixão, Rabecão? enfia dentro do rabecão, leva embora e eles vão lá, corta, abre, os necrologistas lá, os médicos, só corta quando quer. Passa uma semana lá, o cara fica morto em cima daquele mármore gelado. Uma semana. Não tem família, e aí então o médico vai lá, corta, abre, faz estudo. Alguns nem sutura, deixa aberto do jeito que está e acabou. Nem costura, não costura não. Não costura nada, para que costurar, pô? Embrulha, coloca dentro do caixão e acabou. Não perde tempo. Não perde tempo. Muito infelizmente. E essa é a forma de usar o IML. Vamos para o nosso break, não é? Rapidamente, um rápido intervalo, a gente volta já com o painel. Política, não? Vamos? Falar do DEM aí, não? Vamos falar do DEM? Não, bota no ML, não explica direitinho. Você quer falar do ML de novo, cara? Não. Ele gosta. Vai falar de política? Vamos falar de política. Né? Vamos. A Dilma está confirmada, né? Não confirmou ainda não, mas está na expectativa de vir. Não, mas até 20 dias antes o Lula pode substituí-la. Muito bem, a gente volta com o segundo bloco aqui do painel regional Debates, né, nesta edição com o nosso Mantovani Calejão aqui com a gente, o José Francisco Pacilo e o Heraldo José dos Santos, tá certo? O trio que normalmente se junta aqui às segundas-feiras está conosco nesta edição de terça-feira, mas na segunda-feira que vem, normalmente eles estarão aqui no seu dia e horário habitual, né? 3014 5281, participe conosco, ligue para cá, envie a sua pergunta, o seu comentário, opine a respeito dos temas importantes que a gente coloca em discussão, coloca em debate aqui ao longo do programa. Bom, a Copa do Mundo está rolando aí, você está vendo jogo em cima de jogo, né? O Brasil jogou ontem, Uruguai e Itália jogando agora, na sequência tem mais jogo às 5 da tarde, as definições dos grupos, classificações, mas existe vida, não é?
fora da Copa do Mundo, né? Embora muita gente tenha se esquecido já, as principais emissoras aí, algumas das principais emissoras, né? Outras nem tanto, né? Só focalizam a dar um enfoque monumental para a Copa do Mundo. Mas nós estamos tendo convenções partidárias, né? PSB de bola, o PSD do Kassab, enfim, outros partidos. E o PT aqui em São Paulo também fez as suas convenções aí. E as candidaturas já estão se colocando aí, né, o Mantovani? Por enquanto, nenhuma grande surpresa. O PSB era a noiva, né, do PSDB, deve indicar mesmo o Márcio França como vice do Alckmin, tudo indica, do governador Alckmin. E vamos acompanhando até o final do mês, todas as convenções se realizam. Né? Voltamos. Você acabou de dizer aí, a roda. É a roda novamente. Voltamos a mais uma eleição. Eu pediria, por favor, eu não vou dizer para você pensar 2 vezes, não, nem 3, porque eu acho que o homem hoje está preparado para escolher quem ele pretende que venha a governar o nosso país. Eu lembro, como se fosse hoje, o ano em que o povo brasileiro foi às ruas numa demonstração cívica, patriótica e inteligente, elegeu o caçador de Marajás. Você está lembrado? Fernando Collor de Mello. Vocês estão lembrados? O caçador de Marajás. 1989. Gente, o político naquela época, quando eu falo político, eu falo só no meu pequeno quintal. Meu quintalzinho, meu fundo de quintal, o meu galinheiro. Vereador. Político tinha horror. Por quê? Porque o Collor disse que ia pegar os marajás todos. Ele ia acabar com o funcionalismo, aquele pessoal que vivia que nem marisco, agarrado na pedra, agarrado no vereador, encostado ali. E ali então eles sugavam toda a força dos cofres municipais. E aí então, o que aconteceu? O caçador de Marajás. Eleição. A primeira coisa que foi feita foi pegar o dinheiro do pessoal que estava guardado na poupança a 0, não sei o quê. Zélia Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello. Gente, alguém se lembra dela? Gente, o povo disse, agora nós vamos limpar. Agora nós vamos ter o país que merecemos. País das Maravilhas. Nós vamos ter. Apareceu aí o nosso cavaleiro. Vocês estão lembrados do deputado que aparecia de cavalo branco? Você lembra, Heraldo? Deputado que aparecia de cavalo branco. Não. Ele era o líder do pessoal dos jornalistas. Roberto Caiado. Ronaldo Caiado. Ele aparecia de cavalo bonito, relinchava na televisão o cavalo, e ele então fazia com a mão, com a bandeirinha assim,
E aí estava junto com o seu Collor a festa. Isso. Ele foi candidato a presidente nessa eleição. Olha, não foi brincadeira. Não foi brincadeira. Tomaram o dinheiro todinho do coitado do trabalhador. Eu lembro como se fosse hoje. Os negros ficavam parados na porta do banco, esperando o amigo dele, gerente, chegar, para ver se liberava uma graninha para ele, porque ele não tinha como pegar mais dinheiro nenhum. Isso porque ele tinha dito para todo mundo, não é, que a poupança caderneta Era imexível. era ou intocável. Ou intocável. Intocável. Imexível era do ministro dele, o Magre. Magre. Era intocável. O Magre não. Ele capou tudo, inclusive a poupança. O Magre era o cara que disse que o cachorro dele era humano. Então, Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados? Eu acho que nesse Cachorro também é humano. Olha o que nós vivemos. Nós vivemos uma época em que o cara disse que nós teríamos liberdade. Aí veio o auxiliar dele e disse: não me fale sobre o uso do meu carro, porque Carro oficial, é. o meu carro está sendo usado. Meu cachorro. Meu cachorro é que nem gente humana. Mas foi levar gente. Foi levar o cachorro para o veterinário. Foi fazer castração, foi castrar o cachorro. Não, estava doentinho. Não, olha, Agora, eu vejo o seguinte nisso tudo. Olha, brincadeira à parte. Eu acho o seguinte, nós já tivemos cavalo senador na época romana. Eu acho que o mundo está evoluindo e nós estamos evoluindo. E a classe, a sociedade no seu conjunto está adquirindo mais informação. Eu acho que hoje as redes sociais, essa possibilidade de troca de informação é muito importante. Eu acredito num processo de evolução, porque todo mundo sabe quando vai à feira, quando vai a um supermercado, quando vai no banco, quando vai pagar uma conta, quando faz uma compra e aquela coisa aumentou, aquele produto. Eu acredito bastante nisso. E eu acredito, inclusive, até pela própria evolução do ser humano, né? O conhecimento que vai surgindo. Hoje o político pode aprontar, mas ele já não pode aprontar com tanta facilidade, né? Nós tivemos a Jânio Quadros, depois Collor, e não surge outro Collor, não. Entendeu? O povo é bastante perspicaz, percebe as coisas. Não precisa ter um sovaco ilustrado, falar 4 ou 5 línguas, não. Você tira, e a inteligência não é o volume de conhecimento, é a capacidade de raciocínio numa determinada situação, né? Se tem a impressão aí que maior informação é mais inteligente, isso não é a realidade. Então eu vejo, viu, o Boturão, que há uma evolução, há um processo lento, infelizmente, de educação, né? De educação. Agora, isto vai acontecer de uma certa maneira, uma depuração natural hoje. Queira ou não, nós já temos ficha limpa. Queira ou não, você não elege mais qualquer um. Você não elege mais deputado com a metralhadora debaixo da capa. Não elege mais quem serra o outro, entendeu? Eu acredito bastante, eu acredito inclusive no povo brasileiro, sabe escolher. Foi mal colonizado, houve um processo muito ruim, né? Porque nos outros estados, na Constituição, por exemplo, no americano, primeiro veio e constituiu a nação, depois se criou o Estado para organizar. Aqui nós já viemos com o Estado português, nós já viemos com vício, com carimbo, com todo aquele controle. Então talvez a gente demore um pouco mais, mas eu sou bastante, assim, eu tenho bastante expectativa e já vi, né, meus 62 anos, já vi uma evolução bastante grande nesse processo de escolha de representação. Então este ainda é o melhor processo. Pode ser aprimorado, até pode, com voto distrital, com uma série de outros mecanismos, mas o que vai melhorar nisso tudo, o que é? É exatamente a participação. Então, na Câmara, na Assembleia, na audiência pública, né? Com os requerimentos, a ouvidoria, nas associações de bairro, na cobrança direta. E aí sim, porque o processo de escolha, ele é um fim, né? Ele... Na realidade, desculpe, ele não é um fim, ele é um processo. Tanto é que de 4 em 4 anos se tem eleições para a presidência. O povo até pode errar, mas sabe consertar. Quanto que nós já erramos aí, né? Nós já tivemos Sarney. Sarney está dizendo agora que vai abandonar a vida pública. 59 anos mamando no poder público,
com 89 anos agora, falar que aquela está com problema. 84? E está indo para casa. Mas ele foi presidente via indireta. Via indireta. Não, então, mas ele sempre se manteve no poder lá, através de eleições no Maranhão, onde ele está 60 é um coronel. anos no poder. 60 anos. Por aí. Agora, vai morrer, não vai surgir outro Sarney. Então, esse é um processo, lamentavelmente, longo e doloroso. Como não surgiu mas vai melhorar. Na CM na Bahia também. Na CM na Bahia. Agora, para tudo isso, nós temos o Pedro Simon, que é um grande tribuno e um grande legislador. Né? O Cristóvão Buarque de Holanda, que foi quem muito... Quer ser ministro. Cristóvão Buarque, que muito lutou pela educação. Quer dizer, um processo, né, bastante Está negociando com a Marina. ativo, Para ser ministro. e ele só vai melhorar se nós participarmos. Então, uma das formas não é só votar no dia das eleições, mas é cobrar depois de em quem você votou. Isso é uma necessidade. Aliás, é uma necessidade imperiosa para que a coisa melhore. Já melhorou muito. Heraldo José, e aí? Depois de ouvir esse discurso, de que a gente, de erro em erro, uma hora a gente acerta, mas, lamentavelmente, a gente ainda vive a ditadura dos partidos, porque são os partidos que indicam aqueles candidatos em quem nós deveremos votar. Então, a coisa precisa aprimorar muito mais ainda. Não, mas veja, se você for analisar a democracia, a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, na América do Norte, né, é um país de primeiro mundo, é o país mais avançado, é a maior economia do planeta, é isso, é mais aquilo, é aquilo mais. Toda a eleição é disputada cabeça a cabeça, não é? Jamais um presidente tem uma distância grande com relação ao seu concorrente, ninguém ganha com facilidade 200 mil votos ali, 150 mil votos aqui, não é? Milhões e milhões e milhões de votos na urna, ou seja, isso é assim mesmo, né? Jamais alguém vai agradar gregos e troianos, vai agradar o mercado financeiro, ao mesmo tempo o assalariado, quer dizer, sempre haverá disparidade. É preciso que aconteça realmente um processo positivo, não é? Sempre dentro da democracia. A gente está acompanhando as pesquisas eleitorais vão se sucedendo aí, e o curioso é que a presidente Dilma continua naquela faixa ali, né? 37, 38, 39, volta 37, enfim. E o curioso é o seguinte, né? O índice de conhecimento, né, da Dilma é de 97, 98%, enquanto que os outros candidatos têm um índice de desconhecimento altíssimo. Né? Então, durante a campanha eleitoral, eu não sei o que pode acontecer. Bom, vamos para um rápido intervalo. Antes, sempre uma informação importante aqui da nossa Prefeitura de Santos, é que os munícipes que querem abrir um negócio contam agora com a Sala do Empreendedor. É um espaço que a Prefeitura inaugurou agora no mês de junho, lá na rua João Pessoa 132. Essa unidade, focada na agilidade para o registro empresarial, está prevista no Estatuto do Empreendedor Santista, estabelecido pela Lei Complementar 820 de dezembro do ano passado. A estimativa é que a média de tempo para abertura de uma empresa seja agora de 30 dias, nos casos de MEI, microempreendedor individual, ME, microempresa, e EPP, empresa de pequeno porte, autônomos e profissionais liberais em atividades de baixo risco. A média nacional para abertura desse tipo de empresa é de 5 meses. Vamos para o break, voltamos já já. Então tu vai me ajudar. Vamos nos ajudar. A gente volta, esse é o terceiro e último bloco aqui do Painel Debates, né? Painel Regional Debates com o Mantovani Calejão mais uma vez conosco, com o José Francisco Pacilo e o Heraldo José dos Santos, participações sempre importantes com a gente aqui. O Renato lá do mercado diz assim: convidados, como era a área do mercado antigamente? E o que estão achando da construção do novo prédio do jornal A Tribuna? Bom, isso é um problema da família Santini. O Roberto esteve conosco aqui recentemente e a gente deixa isso para lá, tá certo? A área do mercado, Mantovani, você se lembra aí de algum fato pitoresco aí? Fato pitoresco? Na área do mercado? Como é que era a do mercado no passado? Olha, fato pitoresco. O Mercadão era super frequentado, né? Não, era uma maravilha. Eu lembro como se fosse hoje, depois eu conto, mas como se fosse hoje, domingo, aos domingos, 8 horas da manhã, o carro parava na frente da porta do mercado. Sabe aquelas sacolas de lona
listrada, verde, vermelha, amarela, branca, de ráfia ou de nylon? Ráfia. De nylon. Nylon. Ele descia com ela aqui no braço, aqui assim, ó, no braço, e andava no mercado inteiro. As pessoas chegavam nele e diziam: seu fulano, eu precisava ver um negócio pro meu filho, assim, assim. Um momento. Ele pegava, metia a mão no bolsinho aqui, papelzinho pequenininho, e ele escrevia o que aquele cidadão tinha pedido. Era 8, 10 casos. E ele escrevia. Na segunda-feira, na terça-feira, acredite, ele respondia a todos. Tudo ele respondia. Era o primeiro comprador de frutas e legumes do mercado. Você não sabe quem é, né? Atiê, não? Pouca gente, Heraldo, lembra disso. Era o Atiê, sim. Atiê Jorge, Atiê Jorge Cury. eterno presidente do Santos, deputado federal. Que me obrigou a repensar a minha vida. Me obrigou. Este moço deu a vida dele inteira pela política. E eu escutei no dia que ele faleceu. Sabe o que, Heraldo, eu escutei? Não. Mantovani, por favor, me ajuda. Ligue para as rádios e peça para divulgar a morte do deputado Atiê Jorge Cury. Eu estou dizendo isso e olha, eu me arrepio. Quem pediu pra Não você? tinha gente para carregar o caixão no Campo dos Santos. Estava eu e mais uma meia dúzia de pessoas e senhoras. Uma cidade que passou nas mãos desse homem, que a história da cidade, tanto no futebol como na política, passou na mão desse político. Quando uma população inteira cruzava com ele aos domingos no mercado. No seu enterro não compareceram. Por quê? Porque ele tinha mudado de partido. Mas Porque ele não era mais deputado, acompanhou. não, Mantovani. Ele morreu fora do poder, né? Sim, sim. Aí Sim. aquela dura Não, realidade. Rei morto, rei posto. Não, é? mas ele não pode, não pode. Eu também acho que não pode. Mas... Eu acho o seguinte, É assim, a gratidão, né? a gratidão o ser humano tem que levar entranhado Eu concordo. no seu coração. E aí então, Atiê Jorge Cury era o homem do mercado. Agora, para terminar, tinha um cara que saía no entorno do mercado, com 3 pessoas. Ele com um saco, aquele saco de, como é o nome? Juta. De juta, saco de juta. E ele corria que nem um louco pelas ruas do mercado, pegando, sabe o quê? Pegando gato. Pegando gato. Ele pegava os gatos e ele denominava: hoje nós vamos ter Operação Caça-Gato. Heraldo, o Carlos Pinto, o que ele fazia naquele mercado quando ele era secretário de abastecimento, era um show. O Carlos Pinto Ele pegava gato? pegava gato também. É? É a doença do Justo. Desconhecia essa Quando fazenda. o Justo pegava gato matar na os praia, Ele pegava gato no o mercado. Carlos Pinto pegava gato no mercado, dava para o Justo para jogar os gatos na praia, matar os para ratos. matar os ratos. Era a colaboração Um do equilíbrio Carlos Pinto. natural. Equilíbrio natural. É, cara. Agora, do mercado eu gostaria de falar alguma coisa no seguinte sentido, pitoresco, né? Eu tenho uns amigos em Curitiba e
um dos primeiros que vieram para cá, o Carlos, e, com os filhos, etc., tiveram conhecimento das catraias. E fizeram com que nós dessemos um passeio de catraia, que, olha, eu já havia utilizado tal, mas talvez não tivesse dado, infelizmente, a importância que tem esse transporte. E depois deles vieram outras pessoas. Eu acho que o mercado está abandonado, ele tem uma história viva, ele é muito interessante, então ali o mercado, as catraias, aquilo é uma visão muito bonita, é um processo bastante interessante de transporte. A passagem pelaquele canal saindo no estuário é muito bonita. Eu acho que a gente teria que prestigiar isto, dar uma outra conotação, inclusive prestigiar o próprio mercado, né? Porque ele, além disso, ele voltar a ter uma função importante como ele teve. É porque hoje surgiram os supermercados, surgiram os mercadinhos, etc., que ele ainda não pode, não deve representar um centro distribuidor de frutas. Eu lembro aí dos armazéns que tinham do lado. Eu acho que tudo isto, nós não revitalizamos o mercado municipal em São Paulo. Eu acho que nós podemos fazer a mesma coisa aqui em Santos. Vai ser um atrativo também turístico muito interessante. Então, olha, o Cosme da Areia Branca, quer completar alguma coisa? Eu queria só falar uma coisinha. Eu tenho muitas lembranças ali do mercado, mas eu vou citar apenas uma que pouca gente lembra. Ali no entorno da bacia do mercado, havia uma rádio local, uma espécie de uma rádio mesmo, que dava notícia, tocava música, né? Dava preço da mercadoria. Preço de mercado, tudo isso. E também, o que me chamava a atenção, era que ali também, para a travessia das catraias, haviam alguns ambulantes, eram barraquinhas organizadas, e eles vendiam sementes para a confecção, a feitura de perfumes. Perfumes. Então era muito interessante. Isso é uma das lembranças que me ocorre do mercado. Sem contar as frutas, aquilo fervilhava desde a madrugada. Acho que tem que ser revitalizado. Agora, os prefeitos que passaram deixaram aquilo totalmente abandonado, depois do Oswaldo Justo, nenhum mais. Não, teve uma reforma grande lá na época do Beto, né? Não foi? Mas ele ficou fechado. Ele reformou, mas não deu nenhuma utilidade. Também acho que o comércio fluiu aí para outros lugares também, não sei. Cosme da Areia Branca diz assim: doutor Pacilo, é inadmissível o Instituto Perícia Criminalística do Estado demorar mais de 3 anos para verificar uma perícia de um trabalhador que tem um acidente de trabalho para receber os seus direitos, direito trabalhista. Isso prejudica o andamento do processo, que fica parado. O que é que o senhor acha a respeito disso? Né? Uma pouca vergonha, coloca ele. Olha, eu tenho que endossar, sim, que é muito ruim esta demora. Eu entendo que esses órgãos teriam que ter uma autonomia, uma independência econômica para não ficar dependendo exclusivamente de interesse político, né? Deveriam ser institutos com autonomia, como se fosse uma autarquia, onde tivesse uma administração independente. Isso é muito ruim, o prejuízo é muito grande para o trabalhador e todo aquele que precise de alguma perícia, de alguma verificação. O próprio ML tem uma função específica, fundamental, que é estabelecer, né, a legalidade, a forma, a motivação, a ocorrência, né, que levou à morte. E estabelecer juridicamente o que representa aquilo, se é um ato ilícito ou não, houve envenenamento, tiro, facada, ou mesmo quando alguém que não tem uma identidade está viajando, morre em algum lugar, não tem alguém que possa atestar. É uma obrigação pública, né, do setor público, de fazer essa verificação. Então eu vejo que nós devemos cobrar, viu, Cosme, inclusive cobrar do prefeito, dos vereadores, cobrar aí do secretário da Saúde, para que este processo se agilize. É inadmissível que não se tenha um reconhecimento, até porque, verdade seja dita, né, não morre tanta gente para ter volume de trabalho, nem para atrasar tanto tempo. Então eu acho que a gente tem que fazer assim uma cobrança bastante rígida para que isto não ocorra. Uriel Vilas Boas diz assim: gostaria de saber dos filósofos a manifestação contra a Copa no país do futebol. Não é uma demonstração de baixo nível político? Tivemos uma passeata ontem em São Paulo com uma faixa
que dizia que quem está fora da Copa já é o povo, né? Acho que pelos caros ingressos, né? Pelo custo, né? Pela dificuldade que tem as pessoas que têm uma renda aí não muito alta de adquirir um ingresso para um dos jogos da Copa do Mundo. Agora é uma festa, um espetáculo a Copa do Mundo, né? Um show de estádios lotados, torcida se confraternizando, os torcedores de uma seleção ficam junto com os torcedores de outra seleção, não tem confusão, não tem briga, não tem coisa nenhuma, e os jogos são de alto nível, enfim. O que você acha da Copa, Mantovani? Eu estou gostando. Legal, né? Copa é legal. Eu estou gostando, é legal. Depois tem outra. A gente olha aquele movimento de gente dentro dessas arenas. Tudo numa boa, né? Espetacular. Eu ontem olhava assim e meu filho dizia para mim, pai, dá uma olhada o entorno do campo, dentro, na parte interna. Não tem uma barreira. Não tem alambrado, nada disso. Não tem alambrado, não tem nada. Fosso, nada disso. Não tem tapa. Não tem bomba na cara de jogador. Nada disso. Não tem nada disso. É só quando tem só nós. Quando somos só nós. É um público diferenciado também, né? Vira uma loucura. De Copa do Mundo vira uma loucura. Não é um público diferenciado. É o público diferenciado. Só que tem uma coisa, caramba. Nós temos aí, nos jogos nossos, marido, mulher, criança, meninas, meninos. E o homem, o ser humano, se esquece da família e sai fazendo desgraça. E a demonstração de calor, de unidade, de sentimento humano, a Copa mostra isso. A Copa mostra que o brasileiro, ele tem calor humano, ele gosta do calor humano. E não é só a Copa, está mais do que claro, o brasileiro só gosta mesmo do carnaval e do futebol. Quer fazer o povo sorrir, dá-lhe ou dê-lhe futebol e carnaval. E olha, abre um barril de chopes. É uma festa. Dá para fazer civismo. Dá para fazer civismo dentro disso. Diga, parceiro. Falar em civismo, parceiro, me permite, só para mim terminar. Paulo Barbosa, prefeito de Santos. Por gentileza, dá uma olhada na CAPEP, que os médicos estão saindo, não estão atendendo mais ninguém. Meu querido, por favor, o Serafim, que trabalhou 40 anos aí no teu gabinete, ele me ligou hoje de manhã pedindo, por favor, que dissesse isso para você, porque ele não consegue chegar aí para falar isso para você. Ele não consegue, de maneira nenhuma, consultas médicas na CAPEP. CAPEP é presidida hoje pelo... Está faltando médico, está faltando tudo. E os médicos não estão querendo mais atender. Obrigado, Paulo. Ajuda o Serafim. Diga, parceiro, para fechar aí a Copa do Mundo. Copa do Mundo? Eu acho que, Uriel, você sempre com as suas perguntas aí que nos deixa aqui para refletir. São duas coisas distintas, né? O fato da Copa em si, do futebol, do torneio, aliás, nos estádios aí existe uma seleção econômica. Isto não inviabiliza ou não impede que o resto da população, que tem uma visão política que entenda diferente, que talvez este dinheiro que foi investido na Copa deva discutir essa questão juntamente com a Copa. Isso não temos como evitar, faz parte do processo democrático. Igual o Pelé, tem gente que nem o Pelé que num determinado momento falou, gente, deixa eles roubarem, vamos compensar com os turistas. Tem gente que não pensa desse jeito, igual o Pelé. Então eu acho que isso é um processo político de ebulição. E cada grupo, cada segmento vai se portar de acordo com aquela postura que melhor
lhe convenha, que dê mais divulgação no seu movimento, que tente atrair mais pessoas para as suas ideias, né? Então, deste modo, eu acho perfeitamente normal que as coisas ocorram concomitantemente. Muito bem, Heraldo, completa alguma coisa ou não? Não, Isso mesmo. não, é isso. Tá certo, então. Estamos fechando aqui o painel Regional Debates. Estamos em época de Copa do Mundo. Pô, ficou Eu tava faltando aqui na expectativa aqui Mantovani que o falado. Mantovani encerrasse a nossa que partida aqui nessa edição do painel Regional vai Debates. encerrar ou vai abençoar? Aqui eu tenho obrigado, seja obrigado a encerrar. Tá certo? Caraca. Eu tinha até a impressão que era alguma coisa mística. Pois é. Eu queria falar. Mas Então vamos deixar de acho que expectativa não. para o próximo. quem sabe programa. segunda-feira ele revela. Tá procurando aqui? Achou alguma coisa aí, não? Não, Sumiram com o teu... sumiram. Então nós vamos Foi embora. o tesoureiro. Vamos embora. Fechando o painel Debates. Obrigado ao Mantovani, ao Pacilo, ao Heraldo. Obrigado a você que acompanhou a gente. Voltamos amanhã sempre às 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite e às 22 horas tem o painel regional. Obrigado. Tchau. Porra, cara.